irmãos que porventura estejam fora da fila, fora da comunhão. Irmãos que ainda não são batizados, prestem muita atenção nesta mensagem. Pode soltar, irmão. Vou começar com um dado chocante. 70% dos médicos dizem que acreditam em Deus, ou ao menos acreditam que tem um ser superior que comanda o universo. Essa foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e fizeram entrevistas em várias cidades e capitais de toda a América. Então é uma entrevista que mais ou menos reflete o que acontece no mundo. Foi uma entrevista com significância estatística, uma pesquisa. Só que desses 70% que dizem que creem em alguma força maior, vamos chamar de Deus, 87% deles dizem não acreditar em manifestações, entre aspas, sobrenaturais no corpo humano. Alguma cura mais agudo, física, viu, mais algum agudo, milagre. fecha mais o A grau. maioria deles, coincidência, foi mau diagnóstico. Por que isso acontece, pessoal? Vamos lá. Primeiro de tudo, médico é uma classe extremamente cética. Cirurgiões, tipo eu, são mais céticos ainda do que médicos da especialidade clínica, porque nós somos acostumados a abrir, cortar, operar, tirar a doença com as mãos fora. Então nós aprendemos na faculdade de medicina a tratar hipertensão arterial, pressão alta, problemas de próstata, problema de pulmão, problema de diabetes, problemas de intestino. Quem é cirurgião aprende a operar, quem é clínico se especializa na sua área. Só que nós não somos ensinados nada sobre a parte sobrenatural e muitos acabam ficando com dúvidas e intrigas uma vida toda sem comentar com esse assunto. Sabe por quê? Porque o ser humano, e a classe médica também é assim, é melhor você dizer que não acredita, é melhor você dizer que não existe algo que você desconhece ou algo que você não vai ter como explicar para o teu paciente. Nós médicos sempre queremos fazer o diagnóstico através de exames e chegar e dizer para o paciente, ó, é assim, é isso que você tem, a cura é por esse lado, ou chegar e dizer, olha, para a família, o caso do teu familiar é um caso incurável, vamos fazer o que a gente pode fazer apenas para amenizar a dor, mas nós temos medo, receio e principalmente desconhecimento em falar sobre estas coisas que não têm explicação, e o ser humano tem essa tendência, mas eu acho isso muito, muito perigoso, pessoal. Na verdade, eu quero dizer para vocês, eu atendo pessoas de todas as religiões, todas as seitas. Não estou aqui para defender nenhuma, mesmo citando ao longo da nossa entrevista, como eu citei no Domingo Espetacular, qual que é a minha religião, em que eu creio. Eu vou citar para vocês, mas eu atendo pessoas de qualquer seita, de qualquer religião, de qualquer crença. E eu não falo e não costumo falar sobre esses assuntos que eu estou trazendo aqui, nessa noite. Na verdade, tem coisas que eu vou contar aqui que é apenas a segunda vez que eu estou contando. Por quê? Porque os pacientes me procuram para tratar o corpo, para eu operar, para eu fazer um exame, para eu fazer um procedimento, para eu medicar ele. Primeiro, não tem tempo. Mesmo a minha consulta médica sendo uma consulta lenta, porque eu acho que ninguém pode ter consulta rápida com médico nenhum. Saúde, eu sempre digo, temos só uma. Nunca esqueça disso. Saúde, só temos uma. Cuide dela. Depois dessa, não tem outra. Não é que nem carro que tem peça de reposição. Saúde não tem. Então, consulta tem que ser uma consulta demorada. Minhas consultas são demoradas. E eu não tenho tempo de falar sobre isso. E muito menos quero discutir sobre o que a pessoa crê e o que não crê. Eu não estou ali para isso. Eventualmente, eu digo para vocês, muito eventualmente, alguns pacientes que chegam numa angústia tão tremenda e eles me perguntam alguma coisa da área espiritual, obviamente eu não vou ficar sem me posicionar. Alguns pacientes que já chegam e dizem, doutor, olha, eu preciso que o senhor me diga a sua opinião sobre esse assunto, alguma coisa que nós não aprendemos com a medicina.
E eu tenho uma vivência dessa parte, vamos dizer, espiritual, desde que eu nasci. Então eu tive um ensinamento muito grande da minha família, dos meus avós, que nos levaram a entender que essa parte que nós não compreendemos, talvez ela seja muito mais real, a parte espiritual, do que a própria parte física. Possivelmente você que não acredita em nada, tá que nem os médicos, que é melhor dizer, olha, não tem explicação. Então a gente se fecha nesse mundinho, alguém vem nos contar e diz, isso é bobagem, vamos deixar assim. Eu também não gosto de falar, mas como eu fui convidado pela Record TV para me posicionar, para eu não ficar em cima do muro, obviamente, porque eu tenho plena convicção e crença do que eu estou falando é real. Por exemplo, vamos citar um exemplo bem claro. Tinha uma paciente, faz uns 6, 7 anos essa história, que nós fizemos um exame de videocolonoscopia, que é um exame para prevenção de câncer de intestino, que a partir de 45 anos todas as pessoas têm que fazer. E foi descoberto no lado direito do intestino dela um câncer no cólon ascendente, um adenocarcinoma de cólon ascendente. Era uma paciente que estava na fila para fazer a cirurgia. Só que antes de chegar a data dela, ela tinha cirurgia, para vocês entenderem, vamos fazer, por exemplo, na quarta-feira da outra semana. E ela veio na sexta-feira da semana e chegou isso aí, doutor, eu não quero me operar porque eu fui curada. E eu disse, muito bem, só que para nós podermos crer na sua cura, porque a senhora tem uma biópsia mostrando que tem um adenocarcinoma. E estava eu e mais 2 assistentes nessa sala, e ela conversando comigo. E eu disse, eu creio em milagres, se é isso que a senhora quer me perguntar, eu creio. Só que eu creio também num Deus que não precisa ter jeitinho para fazer milagre. Se fez milagre, fez. Não tem essa história de enrolação, de criar todo um ambiente de emoção. Não precisa, não. Se tem cura, nós vamos fazer o exame e vamos lá olhar aquele câncer que eu vi e doutor, eu expedi todo o câncer. Eu disse, olha, minha senhora, pela parte médica, pela parte da especialidade, isso não existe. O câncer não se solta. Ele disse, mas doutor, a minha família e eu, nós estávamos em oração e eu expeli o câncer de noite, senti uma coisa muito quente na minha barriga e eu expeli.